vocês e também trazer um aspecto de praticidade, porque no final eu também trouxe alguns exemplos tirados de artigos para a gente debater esses conceitos que a gente vai tratar aqui. Então, por favor, se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em pausar, não hesitem em pedir a palavra para poder a gente debater sobre ou tentar explicar de uma outra forma melhor. Repito, o que eu vou tentar fazer aqui é tentar dar uma ideia geral para vocês, aprofundando em pontos específicos para a gente conseguir debater e ter noção de como a gente faz a pesquisa científica séria e de qualidade. Então, o que a professora falou é extremamente importante, gente. Pesquisa científica é algo que, se você quiser, além do profissional técnico, se destacar no mercado, se destacar numa universidade, numa instituição, você precisa ter domínio. Eu fiz um curso da Cochrane, não sei se vocês conhecem a instituição de revisões sistemáticas, e era eu e mais duas outras pessoas que estavam na graduação que estavam fazendo esse curso. Era para revisão sistemática, mas tinha gente de mestrado, doutorado, e as pessoas não sabiam coisas básicas que deveriam ser aprendidas na graduação. Então, isso acendeu ainda mais um alerta para mim que isso é um assunto muito importante. Eu já sou formado em engenharia naval, então eu tenho muito gosto por estudar estatística. Eu estudo com prazer, sozinho em casa, quando eu não tenho muita coisa para fazer. Infelizmente, hoje a gente não vai poder se aprofundar muito nisso, mas já deixo aqui, se a professora quiser, se vocês quiserem também ter uma outra oportunidade para a gente aprofundar somente em testes estatísticos para dar uma riqueza maior para a nossa análise, eu também estou à disposição mas para não enrolar muito nessa fase introdutória, eu queria só apresentar para vocês aqui um link de uma aula sobre formatação, de trabalhos acadêmicos. E nessa Lembra da aula, gravação, Denis? Você vai gravar? estou gravando aqui, professora. Ah, tá, desculpa. Certo. Aí eu estou mostrando aqui para vocês aqui no lado esquerdo da tela um link de uma aula que eu posso mandar para vocês depois sobre formatação acadêmica, que é muito importante vocês conhecerem e dominarem algumas ferramentas do Word. E nessa aula também, nos primeiros 30 minutos, o professor Caio, que é o professor da nossa disciplina, ele dá uma ótima explicação sobre o que deve conter um projeto e o que deve conter uma monografia. Então, sugiro muito vocês assistirem essa aula após o nosso encontro. E também tem aqui a referência que a gente usa na UEPA para formatação, para o que deve ter numa pesquisa, que é o Manual de Pesquisa Científica do NUPEM. Eu vou mandar para vocês também. E para quem não é da UEPA, eu sugiro muito também a consulta desse manual, ele é de 2024, bem recente, e ele tem muita coisa interessante. Para não enrolar mais ainda, vamos começar aqui o nosso debate. Deixa eu só colocar em tela cheia. Todo mundo está vendo aí, tranquilo? Vamos começar. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem no WhatsApp, depois posso mandar meu contato, Instagram, e-mail. O nosso tema de hoje vai ser Introdução à Pesquisa Científica. E a resposta que eu quero dar para vocês é a pergunta que muita gente faz, tanto no primeiro semestre, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, é como fazer uma pesquisa científica. Eu dividi essa aula aqui em 4 fases. A primeira fase é a fase de planejamento, a segunda fase é a fase do projeto, a terceira fase é a fase de comitê de ética e a quarta fase é a execução de fato do nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa pesquisa científica é definir o que a gente vai querer estudar. Formalmente a gente chama de pergunta norteadora. Você já deve ter ouvido muito esse acrônimo PICO, que ele é uma técnica para a gente conseguir formalizar de forma científica mesmo, uma indagação que a gente tem sobre algum fenômeno. Então, se eu quero pesquisar um determinado efeito de uma droga sobre uma determinada patologia, eu preciso estruturar essa minha indagação sobre o fenômeno que eu estou pesquisando. E como é que eu faço isso a partir do pico? Eu vou pegar uma população foco, que é o P, vou pegar uma intervenção, seria, por exemplo, o uso de uma droga A. Vou pegar um comparador, pode ser uma droga B, pode ser um tratamento não medicamentoso, nesse exemplo. E eu vou definir alguns desfechos, que no pico está em inglês é outputs. Dito isso, eu preciso fazer uma revisão da literatura, na literatura, para eu verificar se o que eu estou pesquisando alguém já não pesquisou. Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma revisão sistemática,
não é muito proveitoso eu fazer a mesma revisão sistemática que um outro indivíduo já fez há um ano atrás. Se ele já fez há 10 anos atrás e não atualizou os dados, pode ser válido. Mas se é muito recente e se a temática do estudo é muito próxima ao que eu estou fazendo, para uma pesquisa de dados secundários, só abrindo parênteses aqui, como tem gente que está no primeiro semestre, não deve entender, pesquisa de dados secundários são pesquisas nos quais os pesquisadores, os autores do artigo não produziram aqueles dados. Eles foram na literatura, eles foram nas bases de dados e coletaram esses dados. Pesquisas de dados primários são nos quais os autores produzem aqueles dados. Perfeito? Só para a gente nivelar aqui a turma. Fechando parênteses. Então, a gente precisa fazer essa revisão na literatura para a gente ter noção se o que a gente está pesquisando é inédito ou não, porque isso impacta na publicação. As revistas querem publicar coisas inéditas. E não precisa ser inédito na metodologia. Pode ser inédito, por exemplo, na população de estudo. Aqui no Norte, a gente carece de muitos estudos. Então, a gente pode muito bem se basear em estudos já feitos em outros lugares e tentar validar esses estudos para a nossa população. Só isso já torna aquele estudo inédito. Perfeito? Para fazer essa pesquisa na literatura, existe algo chamado busca de alta sensibilidade. Se vocês já tiveram aula de pesquisa científica, geralmente o monitor, o professor, ele sempre dá um passo a passo usando DEC, SMASH, pegando os termos técnicos, colocando OR, OEND e fazendo a pesquisa no PubMed. Não está errado fazer isso. Não existe uma lei definitiva que deve ser seguida para você fazer a sua busca na literatura. No entanto, essa técnica de busca de acessibilidade, ela é um protocolo desenvolvido pela Cochrane, eu acho que foi desenvolvido pela Cochrane, foi lá que eu aprendi pelo menos, de recomendações de como se fazer uma busca na literatura científica. Essa técnica eu vou mostrar para vocês, tem um slide, a gente vai tentar fazer uma dinâmicazinha aqui para eu mostrar para vocês terem noção de como a gente deveria fazer essa busca, porque o objetivo, como o nome diz, é aumentar a sensibilidade da minha busca. E seria não deixar passar nenhum estudo que possa ser relevante para o meu interesse. Perfeito? Então, eu faço a minha pergunta norteadora, eu faço uma busca na literatura para verificar se já tem algo feito, se já foi feito parecido, como foi feito, que isso ajuda muito a gente também a se basear em outras metodologias. Às vezes a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola uma metodologia para o nosso estudo. Isso não está errado, isso é muito utilizado. E depois a gente precisa definir como vai ser o nosso estudo. Lá na disciplina de PC1, a gente gosta de trabalhar com essas 4 definições de estudo. Seriam estudos quantitativos e qualitativos, estudos observacionais, experimentais, transversais, longitudinais, descritivos e analíticos. Isso daqui é uma aula que eu dou, a gente divide cada monitor, a minha aula é essa, só sobre falar sobre tipo de estudo. E só para dar um resumo, a gente pode classificar estudos quanto ao tipo de variável, que é o caso do quantitativo ou do qualitativo. Eu posso trabalhar com variáveis quantitativas, ou seja, números, dados que eu transformei em números, ou qualitativas, que são o discurso. Para cada pergunta norteadora, para cada interesse do pesquisador, um tipo de variável é mais adequado. Para eu pesquisar, por exemplo, a subjetividade do paciente em relação ao diagnóstico, é mais interessante fazer um estudo qualitativo. Existe uma estatística só para esse tipo de estudo. Mas a maioria dos estudos que a gente vai fazer aqui são estudos quantitativos, porque é interessante que eles dão uma capacidade para a gente, se a gente usar a estatística correta, de tentar fazer generalizações com os testes de hipótese. Perfeito? A gente tem também a classificação dos observacionais e dos experimentais. Não é muito sugestivo. O observacional, o pesquisador, ele apenas olha o fenômeno e coleta o dado. O experimental, o pesquisador interfere diretamente na variável coletada. Essa que é a definição. Temos os transversais e os longitudinais. A explicação do que é um estudo transversal e do que é um estudo longitudinal, da forma que eu gosto de dar, ela demora um pouquinho. Então, como tem muita coisa ainda para a gente falar, eu vou tentar dar o resumo da forma como eu gosto de explicar. O transversal, imagina que na nossa pesquisa a gente definiu 2 tipos de entidades. Os fatores de risco e os desfechos. O fator de risco, por definição, ele é o que potencialmente pode desencadear o efeito.
E o efeito é o que potencialmente pode ser desencadeado pelo fator de risco. Para eu definir o estudo transversal, na hora que eu coleto o dado, o meu fator de risco e o meu desfecho, eles são coletados ao mesmo tempo. Então eu não consigo diferenciar temporalmente quem é um e quem é outro. Pode ser que o meu conhecimento técnico no estudando identifique que, por exemplo, fumar é fator de risco para o câncer de pulmão. Mas se eu coleto junto esses dados, eu não consigo dizer se o indivíduo, por exemplo, ele teve câncer de pulmão e por causa do câncer de pulmão ele fumou, ou ele fumou e por causa do fumo ele teve câncer de pulmão. Entendeu a sutileza? Eu não consigo dizer quem veio primeiro, quando eu coleto os dados do estudo transversal. No estudo longitudinal, há uma determinação se eu coleto primeiro o desfecho ou se eu coleto primeiro o fator de risco. Quando eu coleto primeiro o desfecho e vou analisar os fatores de risco olhando para trás, eu estou fazendo o longitudinal retrospectivo, um caso controle. Quando eu pego fatores de risco e analiso o desfecho lá na frente, eu estou fazendo um coorte, um longitudinal prospectivo, para frente. Perfeito. E o descritivo analítico, eles são quanto à estatística que eu vou usar no meu trabalho. Se no meu trabalho eu vou apenas descrever a amostra, ou seja, eu vou falar de média, moda, mediano, desvio padrão, intervalo interquartil, eu vou usar medidas de tendência central e medidas de dispersão, ou se para além disso, eu vou usar um teste de hipótese. Quando eu uso um teste de hipótese, o meu estudo ele se torna analítico, porque eu estou aumentando a riqueza de detalhes que eu consigo extrair de informações desse meu estudo. Gente, dito isso, até esse momento, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita algo sobre essa explicação? Tudo certo? Então vamos seguir. E por fim, nessa primeira fase, a gente tem a análise de viabilidade. É muito importante, a professora falou, por exemplo, que ela teve um caso que o Enzo precisou fazer junto com ela no final do trabalho, porque ela precisou dar uma reduzida, porque aconteceu alguns percalços no meio do caminho. Isso é extremamente importante, a gente avaliar a viabilidade. A gente precisa saber se a gente tem material humano, a gente precisa saber se a gente tem tempo, se a gente tem recursos financeiros, se a gente tem recurso de espaço, se a gente tem, enfim, qualquer variável que possa impactar no percurso da nossa pesquisa. Então, isso é extremamente importante fazer a análise de viabilidade. Se eu tenho um trabalho para produzir em 3 meses, não dá para eu fazer uma coorte. Uma coorte demanda anos de acompanhamento daqueles pacientes, entendeu? Então, dependendo da minha viabilidade, eu tenho que precisar adequar o meu tipo de estudo para obter a resposta que eu quero. Perfeito? Na fase 2, a gente já chega na construção do projeto de pesquisa. E um dos principais enfoques que eu queria dar aqui é quanto à construção da introdução. Eu tenho certeza que vocês pegarem trabalhos de vocês, ou talvez gente que está mais um semestre mais avançado talvez não faça isso, mas no início do curso, ou quando a gente não se aprofunda muito nos conhecimentos de pesquisa científica, geralmente a gente coloca uma introdução no nosso artigo, no nosso trabalho, como se fosse introdução de livro. E isso não deve ser feito. Entendam que o artigo científico, ele funciona para aumentar a fronteira do conhecimento científico. Partindo desse pressuposto, se você está fazendo pesquisa científica, é requisito que você domine o conteúdo que você está pesquisando. Entendeu? Então, quando você produz um artigo científico para publicar, você parte do pressuposto de quem vai ler aquele artigo, ele não precisa aprender sobre o assunto que você está explicando. Então, não é interessante eu passar 3 períodos explicando fisiopatologia de uma determinada doença. Não é interessante eu passar 5 períodos falando sobre como um fármaco funciona, porque o objetivo aqui, como está no slide, é contextualizar o problema, justificar o estudo, mostrando a relevância daquela pesquisa e atualizar sobre o estado da arte. Para quem não entende esse conceito de estado da arte, o estado da arte é como se fosse todo o conhecimento produzido pela humanidade sobre um determinado assunto. Então, a introdução de um artigo científico, ela tem que cumprir, no mínimo, esses requisitos.
ela tem que contextualizar o problema, falando, por exemplo, sobre prevalência mundial, prevalência no Brasil e prevalência regional, justificar que aquele estudo é importante, o porquê que deve ser feito ele. Ah, ele deve ser feito porque na população norte a dinâmica é diferente de um determinado fármaco. Sei. E atualizar sobre o estado da arte, mostrando o que de mais novo tem sobre a produção científica naquele assunto. Quanto aos objetivos, está escrevendo lá no nosso projeto, existem dois tipos. O objetivo geral, o que aquele meu estudo quer fazer, qual é a finalidade daquele estudo, e os objetivos específicos. Geralmente as pessoas não têm dificuldade para escrever o objetivo geral, elas se perdem muito na condição dos objetivos específicos. Entenda que o objetivo específico ele funciona como o encadeamento de passo a passo do que você quer obter naquele estudo. Eu vou mostrar para vocês depois um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo com meus amigos, uma revisão sistemática. Eu vou mostrar que a gente colocou 3 objetivos específicos. Depois a gente contextualiza quando a gente chegar na parte prática. Mas entenda que o objetivo geral, como o próprio nome diz, ele é o que você quer concluir com aquele estudo. E o objetivo específico são os passo a passos que você, como pesquisador, vai fazer. Então, se for um estudo transversal, eu quero descrever a minha população. Eu quero fazer um teste de hipótese para verificar se tem associação entre o que eu estou analisando e um grupo de fatores de risco. Eu quero fazer uma regressão de Cox para predizer um futuro desfecho a partir de um determinado fator de risco. Entendeu? É como se fosse um passo a passo daquilo que você está querendo obter. E as hipóteses, a gente sempre trabalha com a hipótese nula e a hipótese alternativa. Isso daqui é porque a gente trabalha na estatística com testes de hipótese. Então a gente sempre tem que partir de uma hipótese nula. É um papo meio filosófico, mas eu gosto de trazer um pouco para um ditado que a gente tem que lá do direito, que é todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa frase está para o direito como a hipótese nula está para a pesquisa científica. A gente sempre parte do pressuposto de que o status quo ou aquele estado que é mais provável de acontecer, ele está acontecendo. Então, nas inúmeras possibilidades, por exemplo, de interação de uma molécula de um fármaco com o nosso corpo, é mais provável a gente partir do pressuposto de que não há interação, sendo a hipótese alternativa a negação lógica da hipótese nula. Então, se a hipótese nula diz que não há interação, por exemplo, medicamentosa para sanar uma determinada doença, a alternativa diz que há. Perfeito? É só isso. É mera formalidade que a gente tem que cumprir no nosso projeto. Continuando, a metodologia é o coração do teu trabalho, cara. A introdução, como vocês vão ver depois, ela é um Ctrl+C, um copia e cola do que está no projeto para o que vai para o artigo. Não precisa mudar muita coisa. A não ser que você atualize algum dado no período que o projeto foi submetido ao CEP para o momento da publicação, mas o esqueleto dela é o mesmo. A metodologia também, só que no projeto vai estar no futuro e no teu artigo vai estar no passado. Obviamente, né? O projeto vai ser feito, o artigo já foi feito. Então, ela tem alguns objetivos, eu coloquei os principais que eu considero aqui. O primeiro é discriminar as variáveis do estudo corretamente. Então, se você vai fazer um estudo de hipertensão, por exemplo, você tem que falar que você vai analisar a variável hipertensão, vai avaliar IMC, vai avaliar a altura, por exemplo, vai avaliar a condição socioeconômica, vai avaliar sexo, vai avaliar a idade. Tudo isso tem que estar descrito na tua metodologia, cara. Tudo isso. Todas as variáveis que você vai analisar tem que estar descritas lá. Não tem que ter nada subentendido. Tirem isso da cabeça de vocês. Não existe subentendido na ciência. Tudo tem que estar explícito, tudo tem que estar muito claro, porque a ciência ela tem que ser reprodutível. Alguém tem que pegar o que eu escrevi e conseguir replicar isso da forma mais fidedigna possível. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que ser muito claro e muito didático na nossa escrita. O segundo ponto da metodologia que tem que ter é escolher um teste estatístico adequado. Como eu falei antes de começar a aula,
eu me disponho aqui a dar uma aula sobre como fazer escolha de teste estatístico, como a gente faz os testes estatísticos, que quadrado, teste exato de Fischer, teste T de Student, ANOVA de uma via, regressão de Poisson, regressão de Cox, regressão multivariável, análise de sobrevivência com Kaplan-Meier. Enfim, existem muitos testes, muitas metodologias estatísticas que a gente pode usar. E dependendo das variáveis que a gente usa, dos tipos delas e do nosso projeto, do nosso desenho de estudo, um tipo de teste vai se adequar melhor. Perfeito? Geralmente a galera usa aqui quadrado para tudo e isso não está certo. Dependendo do tipo de variável, que quadrado não é o mais indicado, existem outros testes, mas isso é papo para outra aula, outra discussão. Eu dou uma aula de 2 horas no MED 4 na disciplina de pesquisa científica só sobre esse assunto. Folha de testes. A gente tem também o cálculo amostral, que é extremamente importante. Geralmente, se vocês jogarem na internet, vocês vão achar uma fórmula. Cálculo de amostras para trabalhos científicos. Eu já vou logo adiantando que a metodologia que é empregada nessa equação, ela não é universal. Para cada tipo de teste estatístico a ser utilizado, existe uma metodologia de cálculo de amostra. Tanto é que existem softwares especializados nesse tipo de cálculo. E você coloca o tipo de teste que você está usando, coloca as variáveis que ele pede e ele te dá um número mínimo para os principais parâmetros que a gente usa na bioestatística. Não vale a pena ficar falando sobre quais são os parâmetros, mas existem alguns parâmetros que a gente usa para nortear a nossa pesquisa. Em quarto lugar, os instrumentos de coleta de dados. E, gente, aprendam uma coisa. Formulário, a gente não cria do nada. A gente cria um formulário, valida esse formulário, e essa validação é a partir de um estudo científico. Existe uma metodologia científica muito rigorosa para a gente validar formulários. Então, estou fazendo uma pesquisa sobre a ansiedade em alunos de medicina na UEPA. Se eu criar um formulário no Forms e mandar para o representante de cada turma responder. Essas respostas que eu vou obter, elas não são totalmente inválidas, mas entenda que na ciência existe muito viés. Só abrindo um parênteses aqui, viés são erros sistemáticos que o próprio pesquisador faz durante a pesquisa e isso impacta diretamente na interpretação dos meus dados. Então, quando eu crio um formulário que ele não foi validado por pesquisa científica, por outras instituições, eu estou assumindo um risco de cometer um viés. Perfeito? E isso pode acabar totalmente com o meu estudo. Beleza? Então, sempre que vocês forem querer aplicar um instrumento de coleta de dados, procurem formulários validados. Existem muitos formulários para qualquer coisa que vocês imaginarem. Existe um formulário validado por alguma sociedade, por algum grupo de pesquisa, e isso traz uma credibilidade muito maior e uma uniformidade também de análise do teu estudo, que ela é muito boa para publicação, porque tu pode pegar e comparar os teus resultados com outros resultados de outros trabalhos, como a gente vai ver lá no final na discussão, e isso traz um enriquecimento muito grande para o teu artigo. Perfeito? Então, sempre priorizar instrumentos validados. Perfeito? Em quinto lugar, a gente tem os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Muita gente, na verdade, acho que 100% das pessoas que eu pergunto isso assim, de bate-pronto, me explica o que é um critério de inclusão e um critério de exclusão. A pessoa me explica errado. Critério de inclusão e critério de exclusão são 2 filtros que tu vai usar na tua população para saber se eles vão entrar na tua pesquisa ou não. O primeiro filtro é de inclusão e o segundo filtro é o de exclusão. Se eu não conseguir explicar muito bem, eu faço um desenho que eu tenho aqui, uma mesa digitalizadora, a gente faz um desenho aqui rapidola que fica melhor para entender. Mas eu vou tentar explicar só na fala. Se alguém não entender, por favor, me avisa que a gente dá um pause, abre um parênteses, eu explico isso rapidinho. O critério de inclusão, ele vai determinar quais
participantes, quais indivíduos vão poder entrar na minha pesquisa, como é muito óbvio, né? Critério de inclusão. Dito isso, eu vou formar um conjunto. Tem a população geral, a população de Belém toda, e dentre a população de Belém toda, eu estou selecionando somente homens acima de 35 anos. Então, da população toda de 1,5 milhão de habitantes em Belém, eu selecionei um conjunto, um grupo de homens de 35 anos. Perfeito. Eu já fiz o meu primeiro filtro. O segundo filtro, que é o critério de exclusão, eu vou aplicar nesse conjunto que eu criei. Então, dentro desse conjunto de homens 35 anos ou mais, eu vou excluir aqueles que têm, por exemplo, IMC maior que 35. Por quê? Porque sim, na minha pesquisa não pode ter esse tipo de característica. Então, desse conjunto que eu criei a partir do meu critério de inclusão, eu vou reduzir ele ainda mais a partir do meu critério de exclusão. Porque eu vou excluir desse primeiro conjunto alguns determinados participantes. Deu para entender? A aplicação do critério de inclusão e do critério de exclusão. Quando eu peço para as pessoas explicarem, elas falam assim: se meu critério de inclusão foi homens acima de 35 anos, então ser mulher é um critério de exclusão. Não. Porque isso é óbvio que ela não vai ser incluída se ela não é homem, pô. Entendeu? Então não é um critério de exclusão ela ser mulher, sendo que o meu critério de inclusão é homem, pô. É só um fato que ela não vai ser incluída. O critério de exclusão ele é aplicado nesse conjunto que eu criei a partir do critério de inclusão. Todo mundo entendeu, gente? Deu para pegar a ideia? Beleza, vou continuar então. E por fim, eu gosto sempre de falar, cara, seja didático. Escreva a sua metodologia de uma forma lógica, bem explícita, discriminando tudo que você fez, tudo que você vai fazer e tentando imaginar como alguém que nunca leu o teu trabalho vai interpretar aquilo que tu está escrevendo. Perfeito? Então esses são os principais pontos que eu acho fundamentais terem uma boa metodologia. Passando, a gente tem a parte de riscos e benefícios. Isso daí também é protocolar para ser aprovado no CEP. Eu tenho que discriminar para os participantes, para os pesquisadores e para a comunidade científica quais são os riscos e quais são os benefícios da minha pesquisa. E eu tenho que dizer, além disso, como eu vou contornar aquilo. Então, se houver, por exemplo, um vazamento de dados, eu tenho que dizer como é que eu vou contornar essa situação. Perfeito? Isso é imprescindível para a minha aprovação no meu comitê de ética. Passando aqui, a gente tem a terceira fase, que é a aplicação no CEP. Essa é uma fase que não depende tanto da gente só tem que saber utilizar a Plataforma Brasil e o Prospero para revisões sistemáticas, que é uma base de dados que a gente consegue registrar a nossa revisão sistemática. É tipo uma patente que a gente cria para a nossa revisão, para poder a gente dizer, pô, eu já estou fazendo uma revisão sobre esse tema. Perfeito? Então a gente tem que saber utilizar a Plataforma Brasil, fazer o registro, pegar a folha de rosto que é gerada no final, pegar a assinatura do chefe de departamento, enfim, dos pesquisadores principais e anexar isso na Plataforma Brasil. A gente pode também ver se a gente faz uma dinâmica com isso, fazendo um treinamento de como utilizar a Plataforma Brasil, porque é uma plataforma bem assim, insossa de lidar, é bem chatinho. Mas é isso. A terceira fase é o CEP, se a sua pesquisa for uma pesquisa com dados primários. Se for uma pesquisa de dados secundários, você não vai passar por essa fase, não precisa. Pegar dados em DataSource, fazer revisão sistemática é dado secundário, então não precisa passar por essa fase. A quarta fase é a execução. Como eu havia falado, a introdução e a metodologia são as mesmas, do que a gente escreveu lá no nosso projeto, e a gente vai ter agora um debate sobre resultados e discussão. Se eu falei para ti que o coração do teu trabalho é a metodologia, o cérebro dele é a discussão. Só que antes da gente fazer a discussão, a gente tem que apresentar os resultados para os nossos leitores. Os resultados, gente, eles têm que ser apresentados da forma mais objetiva possível e da forma mais clara possível. Imagina que tu vai fazer um estudo com dados primários. Então você passou, 6 meses coletando os dados, ou a professora vai disponibilizar os dados do laboratório.
para a gente fazer a nossa pesquisa. Imagina que no mundo existem, sei lá, 2 ou 3 países que uma determinada doença ocorre, e um deles é aqui no Brasil, e um deles é aqui em Belém, um dos principais locais de epidemiologicamente falando, é aqui em Belém do Pará. Se você fizer uma pesquisa sobre essa patologia e não apresentar os resultados de forma clara e objetiva, uma pessoa lá na China que queira fazer uma revisão sistemática sobre essa doença relacionada com alguma coisa que você fez na sua pesquisa e queira incluir a sua pesquisa na revisão dela, ela vai ter dificuldade. Então, eu sempre sugiro para as publicações apresentar os dados como tabelas. Atualmente, em pesquisas de alto fator de impacto, em pesquisas assim, ponta de linha, existe uma seção que são os dados suplementares. Nessa seção, além de você ter acesso aos resultados de forma mais detalhada, você tem acesso aos materiais que os pesquisadores utilizaram para fazer as análises estatísticas. Então você consegue ter acesso a tabelas no Excel, programas gerados no R, no SPSS, que a gente consegue literalmente replicar aqueles dados no nosso computador a partir da descrição que foi feita pelo artigo científico. Então, se for apresentar dados, evita gráfico, porque a tabela é muito mais precisa na obtenção do dado e na replicação. Então, pensa, toda vez que você for fazer uma publicação de dados primários, pensa assim, cara, alguém em algum lugar do mundo pode estar a fim de fazer uma revisão sistemática sobre uma determinada temática. E pode ser que o meu estudo ele seja incluído. Então eu preciso facilitar a vida dessa pessoa. Perfeito? Então não é mera questão de o que eu gosto ou o que eu não gosto. É questão de praticidade. Perfeito? Coloquei aqui, né, apresentar os dados objetivamente, usar a tabela. E aqui não é o momento de interpretar os dados. Aqui é o momento de expor. Então você vai colocar as suas tabelas, os seus gráficos e vai expor. Vai ter uma seção lá, resultados, e você vai colocar esses dados. Agora, chegando no cérebro do nosso trabalho, é onde a gente vai fazer as nossas ponderações sobre o estudo. Uma coisa muito comum frequentando a academia é que as pessoas não comparam os seus resultados com a literatura vigente. Então, a pessoa faz o estudo, tudo bonitinho, apresenta lá e tal. Aí, quando ela vai fazer a discussão, que é o cérebro do trabalho, que é a interpretação dos dados, as ponderações, toda a discussão, literalmente, sobre o que foi obtido, ela não compara aquilo que ela obteve com os principais ensaios clínicos randomizados ou algumas revisões sistemáticas que já existem que debateram sobre aquele assunto. Entendam, gente, que a ciência ela é algo universal. Então a gente precisa dialogar com a comunidade científica. É chato, demora, é trabalhoso pra caramba tu ficar caçando esse tipo de... verificando se já existem estudos que conversam com a tua pesquisa. Mas isso é extremamente necessário, pô. É por isso que pesquisa científica não pode ser feito nas 3 porradas e nem no final de semana, pô. Vocês estão percebendo que cada ponto tem um detalhe a mais que se você for de fato lá trabalhar para fazer uma pesquisa de impacto, é chato, demora e tem que gastar energia, não tem como. Então eu coloquei aqui, a gente precisa discutir as limitações do estudo. Todo estudo ele tem limitações e vieses. Só abrindo outro parênteses aqui. Limitação é algo inerente ao estudo. Não há o que o pesquisador possa fazer para contornar isso. Por exemplo, a principal limitação que eu bato muito na tecla dos meninos lá do Medium, de PC1, que eu até ameaço eles, eu falo que se cair um estudo observacional na prova e eles não colocarem essa limitação, eu vou reprovar eles, claro que é uma brincadeira, é que estudos observacionais não provam causalidade. Não há o que ser feito. Isso é um dogma, isso é um axioma. Não tem como um estudo observacional provar causalidade. Dito isso, toda pesquisa possui limitações e o autor tem que estar ciente disso e expor isso na sua discussão. Perfeito?
E limitação aqui, né, fazendo um comparativo, é diferente do viés, como eu falei, só relembrando, o viés é um erro sistemático que interfere na nossa interpretação e coleta de dados. Então é algo que pode ser evitável ou, no mínimo, amenizado. A limitação não tem nada que eu possa fazer, isso é inerente ao tipo de estudo. E o viés ele pode ser contornado. Fechando parênteses. Voltando aqui. A gente precisa comparar, como eu já falei, né, sendo redundante aqui, comparar a literatura existente. A gente precisa fazer esse diálogo com o que tem de mais novo sobre o assunto. Interpretar os achados, aqui é o momento da gente interpretar, aqui é o momento da gente criar hipótese. No estudo transversal, por exemplo, a principal função de você fazer um estudo transversal, algumas, né, vou falar duas aqui, é você conhecer a sua população. Por exemplo, eu quero fazer um estudo coorte, um estudo que vai demandar muito tempo, 10 anos de análise. Antes de eu fazer uma coorte, é interessante eu saber como é a população que eu vou analisar. Então eu faço um estudo transversal, eu analiso, por exemplo, o perfil epidemiológico daquela população para uma dada patologia. E eu conheço aquela população. Essa é uma das finalidades do estudo transversal. A outra é criar hipótese. O estudo transversal ele é excelente para eu criar hipótese. Porque se eu faço um perfil epidemiológico e eu percebo que há associação de um fator de risco com uma determinada patologia, eu posso falar, opa, talvez isso cause isso. Talvez, é uma hipótese, eu não estou afirmando nada. Pode ser que sim. Como é que eu vou verificar se isso é verdade? Somente a partir de um estudo experimental. Eu preciso intervir naquela população, eu preciso intervir naquela variável para verificar se o que eu estou achando que causa o fenômeno realmente causa. Então, a gente precisa interpretar o que a gente achou e apresentar hipóteses, que é muito bom. A gente pode elucidar muita coisa, ou pelo menos dar um norte para a gente a partir de estudos transversais. É o que a gente faz em DataSUS e tal. Se a gente fizer bem feito, a gente consegue ter uma boa visão do fenômeno que a gente está analisando. E é basicamente isso, gente. São essas 4 fases da pesquisa que eu queria passar para vocês. Agora, eu trouxe alguns exemplos práticos para a gente discorrer um pouco sobre. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre essas 4 fases, fiquem à vontade para fazer. Se não, a gente já vai direto para a parte prática. E, de novo, se vocês... Putz, Denis, quando tu explicou a teoria, parece que eu entendi, mas quando tu foi para a prática, eu não entendi. Por favor, pausa. Ou, por favor, me interrompa que eu pauso aqui e a gente debate um pouco. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre essas 4 fases da pesquisa científica? Não? Então, beleza. Só fazendo um adendo, eu esqueci de colocar aqui, a gente tem a conclusão também. Depois eu posso E, mostrar como é feito uma Denis, só um conclusão depois. detalhe, é que assim, a grande maioria dos alunos desses, eles acabaram entrando na fase 3, essa que é a Sim. verdade, entendeu? Então, eles acabaram já entrando com o projeto aprovado na plataforma Brasil. Tem alguns que são ainda do ano anterior, como a Júlia, a Letícia, eu não lembro se tem mais alguém, a própria Vanessa, já, aí sim, participaram da fase 1, 2. Uhum. Mas é importante eles saberem. Eu estou incluindo eles porque eu não vou perder e eu não quero começar nada novo antes de finalizar o que nós já começamos, entendeu? Então, eles vão acabar pegando a fase 3, que agora que eu estou incluindo eles, né? E a fase 4, mas eles vão ter toda a parte de noção da fase 1 e 2, que é importantíssimo. Perfeito. Ah, então é só por isso. Então, talvez eles não tenham dúvida, Não, porque pode eles ficar não tranquilo, professor. participaram. Eu Porque a sou aluno dúvida também, eu só sei como aparece é. na hora que você está fazendo. Sim, Concorda? sim, Tá? sim. Eu acho que eles estão com muita dúvida, isso Não, eu sei, eu sim. sou aluno também, professor. Eu sei como funciona a cabeça de aluno. Às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes a pessoa não quer, acha que é uma pergunta muito boba. Normal, normal. Isso daí não é nada fora do esperado. Mas vai ficar gravada a aula. Isso, Se vocês quiserem tirar dúvida depois eles comigo vão depois, mandar as fiquem à perguntas para vontade. ti em particular. Sim. Então, já que ninguém tem dúvida ou quer se manifestar agora, eu trouxe um exemplo aqui de como a gente faz, de como eu fiz, por exemplo,
a pesquisa para o meu trabalho de conclusão anual. Na UEPA a gente tem que todo ano apresentar o nosso TCA, o trabalho de conclusão anual. Que é um trabalho de uma disciplina que a gente faz primeiro no primeiro semestre do ano o projeto de pesquisa e no segundo semestre a gente desenvolve o artigo. Nesse ano, ano passado a gente fez o projeto e agora, semestre passado a gente fez o projeto e agora a gente está fazendo o artigo. A pergunta norteadora, a primeira coisa que a gente fez para fazer esse artigo foi tentar pegar algum tema interessante para a gente abordar. Um amigo meu mostrou: Denis, olha esse tema aqui que não tem muita coisa na literatura. Então percebe que a gente está mesclando os dois. As duas partes lá da fase 1, né? Que é pergunta norteadora e revisão na literatura. Só fazendo um outro parênteses aqui. Eu mostrei essas fases elencadas, mas, gente, isso é uma espiral, tá? As coisas acontecem simultâneas, às vezes eu posso errar em alguma coisa, voltar lá para cima, corrigir e voltar na minha espiral aqui. Isso é dinâmico, isso não é engessado. Então, pesquisando na literatura, ele trouxe essa temática para a gente e a gente desenvolveu essa pergunta norteadora. Há benefício na suplementação de ferro para pessoas vivendo, para crianças vivendo com HIV? Ponto de interrogação. Como que eu sistematizo para transformar na metodologia PICO? Eu preciso identificar quem é a minha população-alvo na minha pergunta. Nesse caso, crianças vivendo com HIV. Perfeito. Qual é a intervenção que eu quero avaliar? Suplementação de ferro. Qual é o comparador que eu estou avaliando? A não suplementação de ferro. E quais são os desfechos que eu vou avaliar? Não está na pergunta, mas eu preciso descrever isso explicitamente no meu projeto. No caso que a gente fez, o desfecho primário foi mortalidade, e os outros desfechos, que a gente chama de desfechos secundários, são se teve ou não progressão com HIV, a contagem de CD4, a carga viral, entre outros. Se eu não me engano, acho que foram uns 8 ou 10 desfechos secundários. Tudo isso vai entrar na análise do nosso estudo. Vocês entenderam a construção da pergunta PICO, da pergunta norteadora e transformando ele numa metodologia PICO? Se não entenderam, por favor, interrompa que eu vou passar para o próximo slide. Ótimo. Essa tabela que eu trouxe para vocês aqui é o que eu falei lá na fase 1 sobre busca de alta sensibilidade. Eu não quero que vocês olhem para isso e entendam diretamente o que está acontecendo aqui, mas eu vou mostrar aqui, desenhar para vocês para ficar um pouco melhor e vou fazer uma dinâmicazinha para a gente entender o que está acontecendo aqui. Mas só dando uma explicação aqui bem sucinta, a gente tem... Vocês conseguem ver... Não conseguem ver meu mouse, né? Ou conseguem? O ponteiro do mouse. Perfeito. Então, a gente tem, na hora de fazer a nossa busca de autossensibilidade, a gente tem que pegar a pergunta PICO, pegar a população e a intervenção e trabalhar a nossa busca nas bases de dados a partir desses dois elementos. Não é recomendado, a partir da busca de autossensibilidade, eu incluir comparador e desfecho, porque pode ser que eu perca estudos. Então, para aumentar a sensibilidade da minha busca, eu uso somente população e intervenção. Se vocês forem analisar aqui, nas linhas dessa tabela, tem um hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. São os identificadores, o ID de cada tabela. O identificador 1 é os descritores da minha intervenção, que é aqui suplementação alimentar. Dietary Supplements. Na linha 2, eu tenho crianças. E na linha 3, eu tenho infecção por HIV. Se eu juntar o da linha 2 com o da linha 3, eu tenho o quê? A minha população. Que foi o que eu fiz bem aqui na linha 6. Ó. O operador lógico AND, ele é o operador E lá do conjunto. Ele representa a união de dois conjuntos.
Então eu estou unindo o conjunto 2 com o conjunto 3. E eu estou formando o conjunto 6. Então, só para vocês tentarem ler isso daqui, o conjunto 6, o hashtag 6, ele indica a minha população, porque eu estou juntando crianças com infecção por HIV. E aqui no operador 5, eu estou avaliando a minha intervenção, porque eu estou juntando o conjunto hashtag 1 com o conjunto hashtag 4. Aqui, ó. Iron Supplements, Iron Supplementation, Iron Deficiency, ferro de gluconato. E perceba que aqui está entre aspas e aqui não está entre aspas. O que está entre aspas, bonitinho aqui, é o que vocês estão acostumados a pesquisar lá no DexMesh, que a gente vai ver daqui a pouco. E o que não está entre aspas, bonitinho, são termos cotidianos. São termos que a gente utiliza na prática médica. Isso faz aumentar a minha sensibilidade. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, quando eu crio a pergunta pico e eu vou fazer a minha procura lá no DexMesh, não tem o descritor exato que eu estou achando que eu preciso achar. E eu coloquei na minha pergunta pico. Nesse exemplo aqui, não tinha especificamente suplementação de ferro no descritor DexMesh, quando a gente fez a pesquisa. Tinha só esse termo genérico para suplementação. Então a gente precisou colocar esse outro conjunto aqui, o hashtag 4, para acrescentar termos cotidianos que a gente não tem como oficiais, para poder aumentar a sensibilidade. Então a lógica é, o conjunto hashtag 5 está indicando a minha intervenção, o conjunto hashtag 6 está indicando a minha população, e no final aqui no conjunto hashtag 7 eu estou fazendo a busca junto com o conjunto 5 e o conjunto 6, que é a minha população e a minha intervenção. Eu obtive aqui 346 estudos do PubMed. Dito isso, eu sei que ficou confuso, mas está gravado, vocês podem voltar para verificar a explicação. E eu quero fazer uma dinâmicazinha rapidinho com vocês, não quero ocupar muito tempo com isso, eu quero mostrar mais ou menos aonde é que a gente faz essas buscas, o que é esse tal DexMesh, o que é esse PubMed que a gente faz. Esse aqui é o site do Dex/Mesh, que é onde a gente pesquisa os nossos descritores. Aqui em cima eu escrevo um termo que eu estou procurando. Eu coloquei hipertensão, porque eu gosto muito de cardiologia, então toda vez que eu vou fazer algum exemplo eu gosto de trazer isso. Só esse de pediatria, que não foi eu que sugeri o tema. Então, por exemplo, coloquei aqui hipertensão. Aí eu vou ver como que a comunidade científica se refere à hipertensão. Aí tem aqui, por exemplo, pré-hipertensão. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu cliquei antes lá. Ó, aí eu coloquei aqui, hipertensão. Aí eu tenho pré-hipertensão, hipertensão essencial, hipertensão maligna, hipertensão pulmonar, hipertensão portal segmentar, hipertensão pulmonar, enfim. O termo hipertensão, somente isolado, a gente usa no dia a dia. Só que a comunidade científica não usa esse termo. Se eu quiser me referir, por exemplo, cientificamente aí ao termo hipertensão que eu uso dia a dia, provavelmente eu esteja falando da hipertensão essencial. Para eu confirmar isso, eu venho aqui no DexMesh, clico lá em ver detalhes e eu leio aqui a nota de escopo. O que significa esse termo técnico? Hipertensão que ocorre sem causa conhecida ou doença renal pré-existente. Foi identificado um certo número. Tá. A definição é hipertensão que ocorre sem causa conhecida ou doença renal pré-existente. Se esse conceito se aplicar na minha pesquisa, é esse descritor que eu vou usar. Então vamos supor que se aplique, é isso mesmo, eu quero avaliar hipertensão essencial. Aí eu vou aqui, né, dou um Ctrl+C, copio aqui, ó, e vou lá no site do PubMed. Deixa eu entrar aqui no PubMed direto, porque esse daqui é uma abinha, eu quero mostrar para vocês como é que eu chego nessa abinha.
Então eu entrei aqui na página inicial do PubMed, deixa eu dar um zoom. Eu venho bem aqui, ó, Explore Mesh Database. Nessa parte aqui de cima, dá mais um zoom, eu vou colar o termo técnico lá do site da XMesh que eu peguei. Ah, tem que ser em inglês, desculpa. Então eu colei aqui. E eu vou ter não só o termo aqui, mas como todos os sinônimos dele. Perfeito? Então, o que eu tenho que fazer para montar essa busca de autossensibilidade? Eu clico bem aqui, ó. Aqui não vai ter nada. Eu clico bem aqui, ó. Add to Search Builder. Aí vai aparecer que nem estava lá na tabela, né? Na tabela, só para mostrar para vocês aqui, para fazer o comparativo. Estava aqui, ó. Com essa grafia, com mesh, colchete. E vai aparecer aqui. Aí eu pego esse termo, vou lá no meu Word, coloco ele e coloco todos esses outros termos aqui. E vai ficar no final que nem está aqui na apresentação. Ó. Eu coloco o operador lógico ou OR e eu coloco todos os termos sinônimos ao termo norteador da minha pesquisa aqui. E eu vou ter esse monstro aqui e não tem problema nenhum. E eu faço isso até eu perceber que eu juntei um termo com outro e eu dei aquilo que eu estou procurando. Nesse caso, eu precisei juntar child com infecção por HIV, para poder eu dar crianças vivendo com HIV. Perfeito? Isso é uma busca de autossensibilidade. É assim que a gente faz. A gente vai mesclando e vai fazendo as operações junto com eles até ter o nosso resultado final aqui. E, idealmente, a gente precisa mostrar isso no nosso trabalho, lá no material de dados suplementares. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte mais prática aqui? Se tiver dúvida também, a gente pode abordar isso numa outra aula específica para isso. A professora que eu aprendi isso demorou 3 horas para explicar isso para a gente, fazendo todo o passo a passo e tal. Mas se ninguém tiver dúvida ou tiver com vergonha, depois a gente pode discutir mais sobre isso. Então, bora continuando aqui. Então, a gente já fez a nossa pergunta pico. Já buscou na literatura a partir de uma busca de alta sensibilidade para verificar os artigos que tem sobre aquilo, as publicações que tem sobre aquilo. Já li aquilo com os meus amigos, com os outros pesquisadores. É por isso que é importante ter bastante gente capacitada na pesquisa para agilizar os processos. Peguei aqueles 300 e pouco artigos, dei uma lida e vi que nenhum deles é especificamente sobre o tema que eu estou tratando. Então ele é viável, em parte. Agora eu vou fazer a definição do desenho de estudo. No meu caso, que foi o caso da pediatria lá que eu falei para vocês, eu estou fazendo uma revisão sistemática mais uma meta-análise. No caso que eu vou fazer, que eu vou ajudar no grupo da Liga, é um estudo transversal. É um estudo epidemiológico. E aí eu preciso avaliar a viabilidade. Eu tenho recurso? Sim. Já tem alguma revisão sistemática com meta-análise sobre o tema, que é no caso da pediatria lá? Não. Tenho capacidade técnica de fazer? Sim, porque eu já fiz um curso, já estudei bastante como é que faz a estatística e tal. Tenho material humano? Tenho outros parceiros de trabalho para fazer? Tenho. A gente tem tempo hábil para fazer? Tem. Então a pesquisa vai ser feita. Aqui, eu trouxe para vocês a fase 2. Eu estou mostrando um exemplo de introdução de um artigo científico que eu peguei ainda há pouco na internet, que trata sobre hipertensão e, como é o termo que eles chamam? Disfuncionalidade. Então, esse estudo está avaliando a hipertensão e a prevalência de disfunção em pacientes com hipertensão. Eu não vou perder muito tempo lendo aqui. Se vocês quiserem pausar depois no vídeo e dar uma lida. Mas se vocês perceberem, cada tópico do que a gente conversou lá atrás está sucintamente descrito nessa introdução. O pesquisador aqui ele começa falando sobre a Organização Mundial da Saúde,
fazendo algumas definições, falando sobre prevalência, sobre incidência de hipertensão. Depois ele mostra que a relevância na pesquisa dele, lá no parágrafo final, se vocês forem ler lá, que tem muitos fatores de risco associados à hipertensão, que combina fatores genéticos, socioeconômicos, e por isso a pesquisa tem que ser feita. Ele descreve sobre isso e ele está atualizando a gente também, porque ele está pegando os estudos mais recentes sobre a temática que ele está usando para trazer os dados nessa introdução. Então ele contextualiza, ele atualiza e ele mostra a relevância do estudo dele. No objetivo, também bem claro, bem explícito do que ele vai fazer. O objetivo do estudo é analisar a associação de hipertensão e de limitações associadas com a hipertensão com fatores sociodemográficos e fatores epidemiológicos. No Brasil, numa população adulta com 30 anos ou mais. Então aqui ele deu uma ideia geral do que ele quer fazer. Lá na metodologia, ele vai explicitar tudo isso. Ele vai explicitar quais são os fatores socioeconômicos, quais são os fatores epidemiológicos, além desse fator de inclusão, que é a população adulta no Brasil com mais de 30 anos, quais são os outros critérios de inclusão e quais são os critérios de exclusão. Então esse objetivo está assim, ó, lindo, perfeito. Você entende numa lida só o que esse cara quer fazer. As hipóteses que são do projeto de pesquisa, a hipótese não entra no artigo. No artigo final só vai entrar introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Aí, dependendo do tipo de formatação da revista, ele pede para a gente descrever o objetivo como tópico separado aí também. Mas o esqueleto são esses 5 que eu falei. A metodologia, depois vejam no artigo que eu vou mandar para vocês. Ela é muito grande, então não dá para a gente ficar debatendo sobre, mas está explícito lá tudinho. E os riscos e benefícios também, participante, pesquisador e a comunidade. Tem que estar no projeto isso, não precisa estar no artigo final. Tem que estar no projeto, porque isso vai ser critério de aprovação no CEP. Aqui tem uma tabela mostrando os resultados do artigo. Denis, mas eu vou fazer uma tabela, ela vai ficar muito grande. Não tem problema nenhum. Essa tabela, por exemplo, ela ocupa uma lauda inteira do artigo do pesquisador. E não tem problema nenhum. Porque se uma pessoa quiser fazer uma revisão sistemática com esse artigo, tem aqui os dados. Ó. Todos os dados estão explícitos aqui. Ele não precisa usar um programa para tentar estimar o que aquela curva vale naquele ponto, entendeu? Que existem programas para isso. Então facilita muito a vida de quem está analisando, facilita muito a vida de quem está fazendo o estudo secundário com esse estudo. E ela continua até para cá. Ó. Olha como tá bonitinho aqui, ó. Se teve infarto ou não, se tem alguma doença coronariana, se tem dor no peito ao caminhar. Entende? Ó, se tem diabetes, sim ou não, tá tudo bem discriminado aqui, ó, bonitinho, ó, com intervalo de confiança aqui. Tá muito claro, tá muito explícito os dados, não tem nada subentendido aí. E a gente tem, no final, tudo que a gente conversou aqui, a discussão. Percebam que logo no início da discussão, o autor aqui ele fala que a metodologia que eles usaram para diagnóstico de hipertensão é uma metodologia objetiva e que geralmente outros estudos similares utilizam um diagnóstico que o paciente fala que tem. Então, olha, eu já fui diagnosticado com hipertensão, beleza? Nesse estudo não, eles mediram, fizeram todo como está na diretriz. Só que, além disso, ele fala que o estudo dele tem limitações porque a metodologia que ele usou deixa ele refém de algumas características. Eu não sei se está, deixa eu ver se está aqui nessa parte, anti-defined hypertension, ele fala aqui como outros estudos. No entanto, estudos baseados no paciente de impacto. Beleza, aqui ele só está falando dos pontos positivos. Nessa parte, ele está fazendo como é mesmo o nome? A interpretação dos dados.
Eu esqueci de colocar a parte que ele fala sobre as limitações, ou se é um outro estudo que eu vi. Mas depois eu posso mandar para vocês os dois artigos que eu dei uma lida para essa aula. Mas aqui ele está falando sobre essa interpretação dos dados. Os achados no presente estudo indicaram que uma baixa escolaridade, enfim, ele está interpretando uma determinada característica que ele achou no estudo. Isso as pessoas geralmente fazem. Isso daqui nem todo mundo faz, que é mostrar a diferença da pesquisa dele e da metodologia que ele usou de coleta de dados para outras pesquisas. Mas isso daqui todo mundo faz. Olha, o meu estudo achou isso, assim, assim, assado. Só que a cereja do bolo é isso daqui, ó. Comparação com outros estudos. Aí, ó. O estudo GBD apontou que fumar foi responsável por 45% das mortes associadas com síndrome coronariana aguda e 25% das mortes por causa cerebrovascular. Ele já está trazendo uma informação de um terceiro, de um estudo que já foi feito de um tema semelhante. E a partir dessa afirmação, desse estudo, ele vai convergir a ideia dele ou contrapor a ideia dele. Isso é extremamente importante. É por isso que a discussão é o cérebro do teu trabalho. A metodologia é o coração, sem ela um bombeia sangue pro resto. E aqui é onde está a sutileza, onde está o detalhe primordial da pesquisa. É onde tu vê se o pesquisador ele é safo ou ele só está seguindo uma receita de bolo. Dito isso, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a oportunidade da professora e me colocar à disposição. Pelo que eu cronometrei aqui, eu acho que deu 1 hora de aula, não acho que foi muito exaustivo, mas eu acho que eu consegui passar alguns pontos para vocês muito relevantes e dizendo, isso daqui é um compilado de tudo que a gente vê em um semestre lá na UEPA sobre o primeiro módulo de pesquisa científica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, ou alguma coisa que querem que eu explique melhor, eu vou mandar os slides, vou mandar as referências que eu usei para fazer o artigo, tudinho. E eu vou subir essa aula aqui lá no meu canal no YouTube para se vocês quiserem dar uma olhada depois. Se não quiser olhar também não tem problema. Mas é isso, gente. Se não tiver nenhuma dúvida, eu me encerro por aqui agora e passo a palavra para a professora e para vocês. Muito obrigado.